Continua. Como você estava dizendo? Do gokuísmo. Não, que eu dei uma sim. estudada na crença do gokuísmo. Então, eu queria experimentar uma coisa pra ver se funciona. Vamos tentar. Como é que faz? Repete comigo agora. Tá. Fusão! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Lembre-me da gente nunca mais fazer isso. Você que quis experimentar, Nossa, rapaz. cara, oh meu Deus! Sejam bem-vindos a mais um Curiosity. Eu sou o Pirula. E eu sou o Carlos Ruas. Não somos mais o Pirruas. Por favor, não. Não funcionou. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Ah, Vamos falar sobre animais que foram introduzidos no Brasil ok. pelos seres humanos e Ok. viraram praga. É parecido com aquela de coisas que vieram pro Brasil e... Não, na verdade, aquele último vídeo que a gente colocou sobre esse assunto eram coisas que vieram pro Brasil pela mão humana, mas não necessariamente viraram praga. tá, Às vezes virou, às vezes não. Mas, manga, jaca... lagartixa. Tá. Agora a gente tá falando de Estrago, a gente tá Sim. falando de estrago. Tá, Aqui ok. vai ser uma coisa interessante. Então, meu amigo Carlos Ruas, diga o nome do primeiro animal. O caramujo gigante africano. Para começar, que esse caramujo já virou praga em vários lugares. É provável que as matrizes que vieram pro Brasil nem tenham vindo da África, tenham vindo da Ásia, tenham vindo de algum lugar, porque ele já era praga nesses lugares antes de vir pra cá. Como é que um caramujo vira praga, né? Porque você para pensar aquele bicho... Devagarzinho, né? Ele é grande, né? Ele tem esse tamanho, aqui de uns 15 centímetros. Ah, não é assim. aquele caramujinho. A história é muito nova de como que isso aconteceu. Foi na década de 90. E tudo começa com um senhorzinho que morava em Curitiba, chamado Ferenc Polenar. Bota ele aqui. Aqui ó, a cara dele. Procura-se. Na verdade não dá mais pra achar ele porque ele morreu em 2009. E ele, na verdade, morava em Curitiba, mas ele era húngaro, de origem húngara. O senhor Ferenc, ele era um apaixonado por caramujos. E ele sonhava em fazer dinheiro com os seus caramujinhos. Até que ele teve uma brilhante ideia. Ele foi para vários lugares do mundo e descobriu que existia um tipo de caramujo que poderia ser economicamente viável. Você diz para restaurante, para comer como... Essa que é o mais interessante. Escargot? Exato, como Olha. escargot. O nome da espécie desse caramujo africano é o Acatina fúlica. Acatina fúlica. Isso. E o Sr. Ferenc estava vendo se ele conseguia emplacar essa espécie de caramujo entre os especialistas em helicicultura. É quem cria caramujos. Olha, Tá vendo? momento cultural. Vocês não sabiam disso. Muitos dos helicicultores da época Ok. não estavam muito convencidos disso daí, porque ele já era praga em outros lugares. Aí podia vamos ser trazer uma- para o Brasil, pode dar problema. Pode dar problema. Pode dar M. Podia ser uma bomba relógio gosmenta. Aham. Até que um dia ele resolveu pôr as asinhas de fora e falar, não, eu vou investir nisso daí. Começou a espalhar cartazes, começou a convencer os amigos dele, os conhecidos dele que criavam caramujos também. O problema, meu amigo Carlos Ruas, é... Diga. Quantas vezes você comeu escargot na vida? Eu nunca comi. Nunca. Tá. Eu ouço falar. Quantas vezes você já viu escargot para vender no Brasil? Eu nunca. Nunca. Também não. Então esse é que é o E se eu problema. visse, eu nem sei se eu teria coragem de comer, confesso pra você. porque- Não, eu comi escargot quando fui pra França. Sério? Tem no vídeo meu da França, Olha. se vocês quiserem ver. Estamos conhecendo alguém que comeu escargot. E eu achei uma delícia. Mas Isso- eu não sou parâmetro, eu acho tudo gostoso. Né? Oh. Eu acho que eu entendi. Mas, de qualquer forma, não é um tipo de prato que seja consumido aqui no Brasil. Ok. Eles tentaram fazer propaganda disso em restaurantes, até acho que na televisão, na época, nos anos 90, para convencer as pessoas a comer. Mas o público brasileiro não se convenceu. E mesmo a exportação, porque ele falou, eu posso exportar para a França. Só que o que acontece? A França já é autossuficiente com o seu escargot. E a espécie que os franceses gostam de comer nos restaurantes, nas festas e tal, é uma espécie menorzinha, que é totalmente diferente desse gigantão. Você tem que fatiar ele, não é fácil de comer, ele não é prazeroso de comer. E aí o que acontece? Faliu o negócio de um monte de gente. Na verdade, já nasceu falido, né? Aham. Nenhum deles conseguiu vender nada, só que eles não tiveram nenhum tipo de preocupação em, sei lá, matar os caramujos. Alguns tiveram, minto. Alguns foram, eles até contrataram caminhões para passar em cima dos caramujos. Imagina, cara, aquela roda do caminhão. E o caramujo... Tentando fugir. E os coitados caramujos acabaram morrendo, mas muitos escaparam. Aham. E olha que interessante, eles adoraram o Brasil. Olha a lista de problemas. Esse caramujão gigante, ele come de tudo. Plantas, áreas, coisas nativas, jardins, quintais,
hortas. Como ele é enorme, ele também come muito. E ele se reproduz muito rápido. Um caramujo consegue produzir mais de 500 ovos férteis. Ok, são coelhos, né, cara? É, coelhos que rastejam. Ele é super resistente a mudanças de clima, de umidade e tal, não sei o que. Ele não tem um predador natural. E ele ainda por cima transmite doenças. E Ele olha que maravilha! Ele serve de vetor para pelo menos 2 tipos de vermes muito perigosos aqui. Vou deixar o nome dos vermes aqui na descrição, porque eu não decorei. E ainda por cima, ele come a comida dos caramujos nacionais, os caramujos que a gente tem. Sim. E alguns gêneros chegaram a entrar em extinção, não sei se foram extintos, mas chegaram a entrar em extinção por competição com esse caramujo gigante. Sim. E a gente está falando daqui, de novo. Ele começou essa loucura em 91, né? Então vamos dizer que em 96 tenha falido tudo. Em 20 anos, este cara cagou tudo. Basicamente. Ele fez com que um caramujinho que era meia dúzia no quintal dele se transformasse numa praga espalhada pelo Brasil. Mas enfim, vamos lá. Segundo bicho invasor. A rã touro. Pois bem, meu caro amigo Carlos Ruas, a rã touro, ela é uma rã que é criada para culinária. Ela é nativa do leste dos Estados Unidos, estado da Flórida. E para você ter uma noção de como esse bicho ele é preocupante, ele é uma praga até dentro dos Estados Unidos, que é o país de origem dele. E aí resolveram trazer pro Brasil. Resolveram trazer para o Brasil. Na verdade, trouxeram para vários lugares do mundo. Por quê? Porque o pessoal, ela é a mais gostosa para fazer perninha de rã. Perninha de rã. Você já comeu rã? Tem gosto de frango. É, tem gosto de frango. Enfim. Teve uma época, lá pela década de 30, que o pessoal tava querendo investir em carne de rã. Porque tava todo mundo comendo rã, comer rã era chique, comer rã era legal. O pensamento do caramujo. Do caramujo, exatamente. Mesmo pensamento. Então, lá pela década de 30, um técnico canadense chamado Tom Cyril Harrison, ele veio para o Brasil tentando implementar o primeiro ranário do Brasil, Wolf Carrico, aqui no Brasil. Ele chegou em 1935, o ranário Aurora se estabeleceu no Rio de Janeiro. O cara é canadense Isso. e resolveu abrir um negócio de rã no Rio de Janeiro. Não, mas no comecinho, o pessoal tava comendo as rãs lá, até que tava, não sei o que. Foi mais ou menos na década de 90 também, que aí começou a fechar ranário atrás de ranário, porque os caras falaram assim, olha, ninguém mais tá comendo. E, de novo, ao invés deles pegarem e matarem as rãs e deixar não sei o que eles fizeram? Ah, dane-se, deixaram lá e... Solta. Resultado, a rã touro é muito maior, né, do que a maioria das outras, das pererecas nacionais. Ela é até um pouco maior do que o sapo cururu que a gente tem, né? Só que além dela ser grande, ela é extremamente agressiva. Ela é agressiva com relação aos outros animais, porque ela come de tudo, é um predador novo, né? Ela é rápida, ela é ágil, ela é fácil de escapar dos predadores tradicionais, então ela também se reproduz muito rápido. E ela compete no espaço com as espécies brasileiras de sapo e de perereca. Ok. Então várias espécies foram dizimadas por competição com a rã. Ela está presente em mais de 10 estados brasileiros. Não tem muito o que fazer agora com elas. Elas já dominaram todos os ecossistemas que elas tiveram contato. Para variar, um estrago aí, provavelmente irreversível. Bom, vamos para o terceiro bicho? Abelhas africanas. Eu já vi um documentário sobre isso, é terrível. A abelha africana é um bicho desse tamanho, sabe? Calma. Isso daí tá parecendo a mulher falando do tamanho da barata que apareceu no quintal. Enorme. Lá no banheiro. Mas ela é uma abelha grande. Ela é uma variedade da Apis mellifera, né? Que é a espécie da abelha europeia, só que ela é uma variedade mais agressiva. A abelha europeia foi introduzida lá, sei lá, no século XIX aqui, acho que por uns padres que queriam ter mel. Americanas são abelhinhas sem ferrão que fazem um melzinho mais azedinho. Olha só. Tem um monte por aqui que estão em extinção por causa das abelhas africanas. Ok. E o que acontece? As abelhas africanas, elas produzem muito mais mel do que as abelhas europeias. Só que como elas são muito agressivas, elas são difíceis de lidar. Um centro de estudos em Rio Claro, na Unesp de Rio Claro, em 1956, chegou e falou assim, olha, a gente poderia tentar melhorar a produtividade das abelhas brasileiras se a gente conseguisse trazer as abelhas africanas para cá. A gente poderia tentar fazer um cruzamento, um híbrido, porque elas são a mesma espécie tecnicamente. Tentar pegar a produtividade da abelha africana com a tranquilidade da abelha europeia. Eles trouxeram as matrizes africanas para cá e fecharam elas em caixas de apicultura, forçando o contato delas. Exato, fazendo as coisas assim. A abelha europeia pequenininha, oi, tudo bem? Bem isso. Socorro. E aí, como é que funcionava o negócio? Como é? As caixas tinham telas na frente que permitiam a passagem das operárias e não permitia a saída das rainhas. Então nenhuma rainha saía dali. Como? Porque a rainha é muito maior. Então é só você fazer uma tela com um tamanho de buraco específico, passa as operárias, elas são todas clones, né? Menos a rainha. Era uma maneira que você tinha de fazer, de impedir de proliferar a colmeia. E o professor que estava
encabeçando essa pesquisa lá na Unesp de Rio Claro, Aham. era o professor Warwick Stefan Kerr. Esse aqui. É esse. Num acidente, que há muitos rumores de como que esses acidentes aconteceram, ele sempre colocou a culpa no estagiário, falando não sei o quê. Ah, a culpa é sempre do estagiário. Há quem diga que ele que estava alcoolizado no momento em que estava manipulando as abelhas, uma coisa assim. Cada um conta uma história, né? Ele ou o estagiário, enfim, que qualquer pessoa lá removeu essas telas porque achou que não tinha mais problema, porque falou, a colônia está bem estabelecida, as rainhas não vão fugir, só que esta abelha africana, ela tem um ciclo de vida muito peculiar, que é diferente da europeia. Como é que é o ciclo tradicional das abelhas? Elas dão aquela geleia real quando eles querem que produzam mais rainhas. Aquelas rainhas saem da colmeia, quando elas estão produzidas, acasalam com os zangões e vão fazer outras colmeias. No caso da abelha africana, não é bem assim. Eles dão a geleia real, produzem algumas rainhas, rola um fight lá dentro para ver quem é a rainha mais forte, e a rainha mais forte toma conta da colônia e expulsa as outras rainhas e a rainha velha. Então tem uma Expulsa. porrada de rainhas, assim, vamos ver quem é que manda aqui agora. Isso. E a rainha antiga vai com parte do seu séquito para formar uma nova colmeia. E essa coisa não foi pensada pela pessoa que removeu aquela Ou seja, telinha. 26 pequenos enxamezinhos com uma rainha 3, 4. saíram por lá pro Rio Claro. E geraram começou. uma bagunça. Elas não só começaram a matar as outras abelhas, como chegaram a atacar várias pessoas, atacaram rebanhos, atacaram gente, mataram gente, teve gente que morreu, foi a óbito. Se você é alérgico, se você recebe muitas picadas ao mesmo tempo, você morre. E o Dr. Kerr foi responsabilizado por isso. Ele tá vivo hoje? Ficou aquela coisa... Tá, ele Olha está só, vivo. ele está vivo. Ele está com 94 anos. Olha só. Mas ele tentou se redimir com o passar da sua vida. O que ele fez? Ele continuou tocando o projeto de fazer uma variedade mais pacífica e mais produtiva. E ele conseguiu fazer um híbrido de abelha euro-africana, sei lá, ele fez um afro-europeia, que realmente é um pouco menos agressivo. E aí ele soltou esses híbridos na natureza para que eles competissem com a abelha africana que foi liberada e tentassem pelo menos reduzir a agressividade das demais abelhas. Tecnicamente, né, depois de anos de pesquisa, o Dr. Kerr meio que se redimiu de alguma forma aí do que ele fez. Mas a cagada dele nunca vai ser consertada. Vamos agora pro quarto bicho? Quarto bicho, o javali. Eu sempre me lembro de Obelix. Eu também. Os gauleses comiam javali. O javali é uma espécie europeia. O porco doméstico vem da domesticação do javali. Os javalis foram trazidos para a América do Sul pela primeira vez no comecinho do século XX, 1904, 1905. Ok. Para a Argentina, na verdade. A ideia era comer. Você vê que todos esses bichos que eu tô falando sempre tem alguma coisa a ver com alimentação, né? Resumindo, se você tiver um dia uma ideia de trazer um bicho pra cá, que não é nativo daqui, com fins lucrativos alimentícios, just don't do it. Não faz isso, por favor. Não faça isso. Esquece. E aí, o que acontece? O javali também foi solto. Alguns escaparam lá na Argentina e alguns foram soltos de propósito. O pessoal queria caçar. Começou a se espalhar ali pela América do Sul, na região dos Pampas ali. E ninguém sabe ao certo quando que ele entrou no Brasil. Mas aí teria sido sem a ação humana nisso daí. Simplesmente os bichos foram andando e, enfim, atravessaram. Porém, há uma evidência que nas fontes que eu consultei, que estão colocadas aqui embaixo. Mas dizem que no município de Palmeira, no Paraná, na década de 60... você teve a primeira fazenda brasileira de javali. Não se sabe o nome de quem foi, pelo menos não foi divulgado pela fonte, mas se você aí, meu amigo é da cidade de Palmeira, ou conhece alguém da cidade de Palmeira, talvez você saiba o nome do fazendeiro que começou tudo isso daí lá na década de 60. E, além do mais, também foram introduzidos de propósito na natureza por vários municípios do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande De do Sul. propósito, com qual finalidade? Caça. Pra Caça. ficar atirando lá. Mesma Pó. coisa. Pó. Mas pelo menos os javalis, acredito eu, que não detonaram tanto o ecossistema quanto as rãs e os caramujos, né? Não? Tô errado? Eita, Muito. sério? E olha que interessante. Os javalis, eles andam em manadas muito grandes. Não são manadas, são varas, né? É vara? Chama o coletivo de porcos, é vara. Eu fui perseguido por uma vara, cara. Era uma vara, mas era uma vara. E se você estiver na cidade de Ponta Grossa? Uma vara de Ponta Grossa, olha que O que cabeçona. você fez? Eu fiz... Ah! Você fez o quê? Ai, ai! Enfim, o que acontece? Os porcos, além de serem muito agressivos, os javalis, porque atacam gente, atacam rebanhos, atacam a fauna local, e eles ainda por cima comem de tudo, né? Tem plantações inteiras que foram estragadas. Tem uma reportagem que eu achei colocar aqui embaixo que o cara que perdeu inteiro uma plantação de amendoim, porque um grupo de javalis olhou e falou, opa, almoço grátis. Eles cavucam a terra. E aí, se for uma vara muito grande,
sei lá, 200 indivíduos. Ui. Eles cavucando toda a terra lá, chafurdando pra achar alguma coisa, tal, não sei o quê. Tem casos até de mudança de nascente de rio. Além de ser um aporte de matéria orgânica extra, né? Porque afinal de contas eles também, enfim, eles defecam, eles fazem isso aqui, eles estão sempre, revolvem o substrato, então eles estão ali atrapalhando todo um equilíbrio e eles não têm predadores naturais. Você tem porco selvagem no Brasil, cateto, queixada, que são muito menores que o javali europeu. Aí sim uma onça consegue predar e outra, se reproduzem mais devagar. Esses javalis se reproduzem muito rápido. Inclusive liberaram a temporada de caça para o javali. As entidades protetoras dos animais reclamaram, tal. Mas no caso do javali, vocês têm que entender que é uma praga. A morte desses javalis é consertar uma cagada que foi feita pelo ser humano, que os indivíduos javalis vão ter que pagar o preço, não tem jeito, mas é o que tá para fazer. Lembrando que também tem que tomar cuidado para não acertar o cateto e o queixada, que são os porcos selvagens nacionais, né? Mas alguma coisa tem que ser feita. Quinto bicho, a tilápia. Você que gosta de pescar aí, não sei o quê, vocês sabem que quem trouxe a tilápia pra cá fodeu com todos os ecossistemas aquáticos do Brasil. Sério? Sério. A tilápia é um ciclídeo africano. Na verdade, a tilápia é do Nilo. Inclusive, dizem que no Rio Jordão você tinha muitas tilápias e que quando Jesus fez a divisão dos pães e dos peixes, aqueles peixes, na verdade, eram tilápias. Olha. Que era o peixe que era mais comum ali naquela região. Então, o pessoal lá nos Estados Unidos, né, quando começaram a pensar em cultivar tilápia, eles trouxeram chamando de peixe de São Pedro, por causa da história da divisão dos peixes lá, que Pedro juntou as pessoas e Jesus dividiu os peixes, tal, não sei o quê. Que em inglês é St. Peter. Então, aqui agora no Brasil tá muito comum pegar filé de St. Peter, filé de St. Peter. St. Peter é tilápia. É tilápia do Nilo. E para os americanos, pareceu uma boa ideia cultivar a tilápia. Por quê? Porque ela se reproduz muito rápido, porque ela come qualquer coisa, porque ela é fácil de pescar, ou seja, todos os ingredientes para virar uma praga. Exato, perfeito. E aí ela começou a se procriar. E muitas pessoas ainda defendem que isso foi uma boa coisa. Por quê? Porque a tilápia, como ela é pescável e comível, né, as pessoas começam a aumentar a produção do filé de St. Peter. E falam, tá vendo como estamos girando a economia produzindo tilápia? Agora temos muito mais tilápia nos rios que estavam vazios. Isso, aumentamos a produção de peixe. Que é mentira. Né? E os rios ficaram vazios de peixes nativos. Ficaram cheios de tilápia. Aí, óbvio, Estados Unidos fez cagada, o Brasil chega e faz o quê? Vamos copiar os americanos. Vamos copiar os americanos, é a coisa mais óbvia que nós vamos fazer, é claro. E lá pela década de 70, 1973 para ser mais exato, você teve a introdução da tilápia no Brasil. Até onde se sabe, tá, os primeiros estados em que tiveram a introdução da tilápia foram Rio de Janeiro e São Paulo. Ok. Mas depois se espalharam principalmente no Nordeste. Sabe por quê? Foram construídas muitas hidrelétricas nos rios brasileiros na década de 70 e 80. E um dos principais problemas, quando você represa um rio que tinha uma correnteza de uma velocidade X, é matar tudo que estava lá. Porque os peixes não conseguem se adaptar com a velocidade nova do rio, com a profundidade nova do rio, com o volume de água do rio. Mas a população ribeirinha, as pessoas que vivem de pesca, do cultivo, simplesmente perderam o seu ganha-pão. E, infelizmente, teve que ser feita uma medida de remediação. Joga a tilápia! Vamos trazer um peixe extremamente predatório que se reproduz de uma maneira absurda e colocar ele nessas represas de hidrelétrica. Não é inteligentíssimo? Governo do Estado, pensando sempre no melhor para você. É isso aí, muito bem. Não é pra rir, não. É uma vergonha isso. E, novamente, a gente tem um monte de pessoas, inclusive muitas pessoas que vão acabar comentando aqui embaixo, que não vem problema nenhum nisso. Que vão achar que, tipo, mas a gente tá comendo filé de St. Peter, mas a gente tá não sei o quê, as pessoas voltaram a pescar. Então, o que você está reclamando? Eu estou reclamando porque simplesmente é uma praga. Ele está destruindo toda a vida aquática em qualquer lugar em que encosta. Por que eu digo que essa é a pior que a gente tem até o momento? Porque das 5 que eu falei, ela é praticamente a única que as pessoas ainda não veem como um problema. Falta de conhecimento mesmo. Porque, por exemplo, eu confesso que eu não sabia disso. Então, eu acho que eu expliquei aí, né? 5 bichos... 5 bichos... que foram introduzidos por cagada e viraram praga. Eu acho que faltou mais um. Qual? A gente. O homem. Ah, o homem. Né? Foi introduzido por Deus no planeta e a gente cagou tudo. O homem tem as características do bicho invasor? Tem, todas. Se reproduz facilmente, se adapta a qualquer lugar, come qualquer porcaria. Então é isso, gente. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Falou, tchau pra vocês aí. Até mais.